Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos da Escola Bretanha. Eu sou Leonardo Carvalho, sou professor do 9º ano, dou aula para o ensino médio também de História do Brasil, História Geral. Sou coordenador da área de Humanas e a gente está iniciando hoje aqui na escola um projeto piloto, nosso episódio piloto, inclusive, de gravação de um podcast que visa informar vocês, que visa debater temas importantes, temas relevantes, temas que estejam na ordem do dia, seja em termos de vestibular, seja em termos de sociedade. E eu convidei para a nossa primeira experiência aqui o meu amigo Rodrigo, que é professor de Biologia do ensino médio aqui do Bretanha já há muitos anos, né, Rodrigo? Quantos anos você lembra? Já tem 8 para 9 anos. Já quase 10 anos, quase uma década aqui no Bretanha com a gente. E a gente está avançando bastante na vacinação, né? A gente está em meio a essa pandemia aí, que é a maior do último século, desde março do ano passado aqui no Brasil. E a gente tem visto o processo de vacinação avançando por aqui, né? Ontem o Brasil completou mais ou menos 24% da sua população vacinada com a primeira dose. Ontem também conseguimos chegar aos 11% de pessoas vacinadas com a segunda dose, portanto já com a imunização completa. E eu convidei o Rodrigo justamente para poder falar com vocês sobre o que é a vacinação, como é que funciona a vacina, como que surgiu a vacinação historicamente, né? Como é que a vacina se aplica no campo da biologia e discutir um pouquinho sobre os diferentes tipos de imunizantes que estão sendo aplicados hoje no Brasil. Há previsão, inclusive, de novos imunizantes chegando nos próximos meses. A diferença entre cada um desses imunizantes, números que vocês eventualmente veem na televisão e nas redes sociais sobre eficácia, o que significa eficácia e outras discussões que são discussões também bastante importantes, como o que seria imunidade de rebanho, ou seja, questões muito pertinentes em relação à pandemia e que, consequentemente, serão muito importantes para vocês, não só em termos de vestibular, mas também em termos de conhecimento. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Léo. É um prazer e uma honra estar aqui discutindo um tema tão relevante para a gente, né, nos dias atuais. Nada mais atual do que esse tema, né, no momento. E é muito importante a gente conhecer, porque é uma situação que gera menos confusão, gera informação de qualidade. Então aqui a gente tem essa proposta de tentar elucidar um pouquinho mais alguns pontos desses que porventura a gente ouve, mas não tem tanta certeza, né? Então assim, o que vale a pena a gente lembrar até que ontem, né, a gente teve o Dia Mundial da Vacinação, da Imunização. Então a gente teve uma data já importante, até mesmo os profissionais de educação receberam essa vacina. E a vacina em si, ela é um método que a gente conhece como de prevenção, né? Essa prevenção é exatamente para a gente diminuir o risco, a possibilidade de desenvolver, seja os sintomas graves, leves, qualquer um desses sintomas e até mesmo ficar doente e falhar aí o corpo, podendo levar à morte. Então, quando a gente pensa na vacina, o objetivo é melhor, como já diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. E não seria diferente, né? Hoje a gente tem ainda algumas vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa no nosso país, mas estão em processo de estudo para poder saber se libera ou não. Das que a gente tem no mercado hoje, né, a Coronavac foi a primeira a receber autorização. Nós temos agora a AstraZeneca junto com a da Pfizer, e elas têm uma eficiência bastante significativa do ponto de vista de desenvolver imunidade. O que seria isso para a gente? A eficácia, né, ou desenvolver essa imunidade. É quando o nosso corpo ele recebe uma parte do vírus, desse invasor, e assim a gente pode ativar o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico ele vai fazer o reconhecimento dessas estruturas e naturalmente aprende a produzir anticorpos, que são proteínas de defesa que vão envolver, neutralizar aquele possível invasor caso ele entre no nosso corpo. Então, o grande importante da prevenção é que a gente tem a oportunidade de reconhecer o invasor assim que ele entrar no corpo, caso a gente tenha a infecção pelo vírus, né? E, lógico, são vacinas diferentes, então cada farmacêutica, cada laboratório desenvolveu uma técnica diferenciada. No caso, por exemplo, quando a gente fala da Coronavac, a primeira, ela tem uma técnica que utilizava, por exemplo, o vírus atenuado. O vírus atenuado é aquele vírus que não representa atividade viral. Então você pega só a estrutura do vírus, por exemplo, sem o material genético dele,
injeta isso através da vacina no nosso corpo e aquela estrutura vai servir de reconhecimento. E historicamente, inclusive, né, Rodrigo, você pode até falar melhor, as vacinas que surgiram primeiramente ali por volta do final do século XVIII e início do século XIX, elas tinham como objetivo combater uma epidemia que assolava milhões de pessoas no mundo inteiro, que era a epidemia de varíola. Né? Sim. E imagino eu que naquele momento também, ali no século XIX, também tem havido um certo desconfiança em relação a essa aplicação, porque as pessoas não conheciam muito bem como é que funcionava a vacina. E a gente não pode esquecer que em relação à própria história do Brasil, a gente tem um evento aí que mais ou menos 100 anos atrás, que é o caso da Revolta da Vacina, de 1904, onde, num contexto de profundas reformas urbanas, a população do Rio de Janeiro se nega a tomar a vacinação na medida que ela foi colocada como obrigatória pelo então ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, também a vacina contra a varíola. E você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu imagino que essa vacina contra a varíola, a que vai surgir lá no final do século XVIII, início do século XIX, ela também tinha essa mesma tecnologia da Coronavac, certo? Isso. As primeiras vacinas, como você mesmo observou, elas eram mais simples de se fazer, porque a gente não tinha tanta tecnologia, aparato tecnológico para poder desenvolver, né, um RNA de um vírus, por exemplo, e fazer ali a manipulação dele para dentro do corpo de um paciente, de uma pessoa. Então, a forma mais fácil era você retirar o material genético do vírus, seja ele RNA, DNA, e utilizava toda aquela estrutura viral injetada no corpo, sem risco para o paciente, mas que proporcionaria essa imunidade, né? E aí, como você estava comentando, a falta da informação gera desconfiança. E a essa falta de informação, a gente infelizmente está passando agora também, porque no meio da pandemia surgem N características, N informações que distorcem muitas das vezes a realidade, e aí a gente fica vulnerável a um grupo que acredita que não vai precisar tomar vacina por isso, porque acha que vai fazer mal, né? Ou que pode deixar alguma sequela. Mas lembrando que qualquer medicamento, seja remédio, seja vacina, tudo que nós temos no dia a dia que a gente ingere é um potencial agressor. A gente precisa de nutrientes, mas o excesso de nutrientes pode trazer enfermidade. O remédio é para tratar um problema específico, um antibiótico, uma bactéria, por exemplo, uma infecção bacteriana. Mas se você parar para pensar, tem lá descrito na bula efeitos colaterais. Então as vacinas, elas têm um propósito de ajudar. É um método para ajudar, não é um método curativo. Ela vai tentar minimizar os efeitos nocivos daquele vírus, caso a gente entre em contato com ele. Ou seja, a vacina ela é, acima de tudo, um procedimento preventivo para evitar uma eventual contaminação, né? Exato. Ela não deve ser adotada a posteriori, pelo menos a princípio, depois de que você já se contaminou. É claro que você vai tomar a vacina mesmo já tendo o Covid, como muita gente tem feito, mas a ideia dela, enquanto instrumento de tratamento coletivo, é você prevenir que esse vírus possa fazer mal, como você já havia mencionado no início da nossa discussão. E então, como você havia colocado, a primeira vacina que a gente vai ter em relação à Covid é a Coronavac, que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, com apoio do Instituto Butantan, né, com aquele material que vem... com a Sinovac, né? Isso, que vem da China, né? O famoso IFA, que de repente vocês já ouviram falar aí nas redes sociais, na televisão, que a entrega do IFA está atrasado, como é que é o IFA? Significa o que? Rapaz. Alguma coisa farmacêutica, ingrediente farmacêutico ativo, é o IFA. Então, inclusive que vai servir de matéria-prima para que as vacinas sejam produzidas. Então, a primeira foi a Coronavac. Então, a Coronavac ela vai ser feita em parceria com a China e, consequentemente, ela vai ser muito emergencial, porque ela vai ser colocada num primeiro momento em que a pandemia era generalizada, e aqui no Brasil ainda está com contaminação muito alta, e ela usava, então, a tecnologia que é mais antiga, né? Uma tecnologia mais primitiva, vamos dizer assim. Já é mais conhecida também. Que todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona e que talvez por isso também a gente já tem ali... Muita gente vai topar tomar porque já sabe mais ou menos como é que funciona, né? E depois da Coronavac, hoje inclusive me parece que está tendo falta dela no mercado porque os tais dos ingredientes farmacêuticos ativos, lembrando que está chegando no Brasil, né, da China, e a gente passou a ter, como você mencionou no início da sua fala, outras duas alternativas, né? Na realidade, uma delas já está no mercado há muito tempo, que é a Pfizer,
e a segunda, que é a que vai sendo aplicada quase que no Rio de Janeiro inteiro, para a nossa população, que é a da AstraZeneca, né? Que é produzida pela Fiocruz com a parceria da Oxford, né? Aquela universidade da Grã-Bretanha. Qual é a diferença, Rodrigo, da tecnologia que vai ser aplicada da Coronavac, que foi a primeira, que foi a pioneira, que vacinou grande parte da população mais velha do Brasil, né? Que foi o público-alvo daquela primeira campanha, para a vacinação que vai ser trazida pela AstraZeneca, né? E de Oxford. Qual é a diferença de uma para outra? Já aproveito aqui para acrescentar, vai aparecer uma figurinha aí para vocês sobre essa questão da vacina, da diferença delas, enquanto eu estiver falando, e vai elucidar um pouquinho melhor, porque a figura é melhor do que nunca, né? Mas a ideia da Coronavac, então, é que ela vai ser um vírus atenuado, onde você retira o material genético e aproveita só a estrutura viral em si, para fazer a manipulação na vacina e assim a gente aprender a se defender sobre aquela estrutura viral. Não corre risco de saúde para a gente de um vírus se tornar ativo, uma vez que ele não tem material genético, ele não tem essa capacidade de se multiplicar dentro do corpo, então é meramente para reconhecimento e ativação da defesa. Quando a gente compara com o método mais atual, devido ao avanço da tecnologia, né, a Pfizer e também a AstraZeneca, elas vão ter uma eficácia próxima. Na verdade, a AstraZeneca beira a primeira dose 74%, depois a segunda vai para 81%, enquanto que a da Pfizer, a primeira dose já tem uma eficiência maior de 95%, estudos mostram isso. A própria Fiocruz e o Butantan também divulgaram recentemente. Mas você consegue afirmar que essa eficácia delas é de proporcionar a imunidade. O que significa isso? O seu corpo vai entrar em contato com essa estrutura viral e ele simplesmente vai conseguir reconhecer e proteger a gente, produzir os anticorpos para neutralizar. A diferença do método, basicamente de uma para outra, em comparação à Coronavac, é que a da Pfizer, ela utiliza o RNA do vírus. Então, você não tem a estrutura viral, você tem o RNA. O RNA é aquele que vai determinar a produção das moléculas que vão formar a estrutura do vírus. Então, a diferença é que, como vai aparecer na imagem para vocês agora, você vai visualizar que o RNA vai ser manipulado dentro da célula para produzir as proteínas virais e ficarem expostas nas nossas membranas, na membrana plasmática da célula das vias aéreas, por exemplo, nos pulmões. Repare que não é o vírus vivo, é a proteína. Então, por isso que não faz mal e vai servir de reconhecimento pelo nosso sistema imunológico. A outra, que foi a AstraZeneca, você utiliza um vetor. Você pega o material genético do vírus, o coronavírus, o Covid-19 especificamente, coloca ele dentro de um vírus que não é patogênico, que não faz mal para as nossas células, e ele vai funcionar como um carro, um transporte. Ele vai trazer esse RNA do lado de fora do corpo para dentro da nossa célula. Todo vírus ele é um parasita, então ele obrigatoriamente ele tem que entrar na célula. Então esse vetor utilizado de um vírus não patogênico serve só para internalizar o material genético e depois fazer o procedimento parecido com a da Pfizer. Produzir as moléculas virais, deixar essas moléculas expostas e assim o nosso corpo aprender a reconhecer e combater ela quando aparece. E então, como você falou, Rodrigo, só para a gente confirmar, para a gente reforçar, dessas três, a tecnologia, os mais novas, né, as mais promissoras, são justamente a da Pfizer. Isso. E a da AstraZeneca. A da Pfizer utiliza já a tecnologia de RNA. É o RNA. As duas são RNAs, só que a da Pfizer, para ficar mais bonitinho, mais tecnológico ainda, usam nanopartículas. Elas vão criar uma camada de lipídios ao redor e não utilizar uma estrutura de um vírus não patogênico. Como é o caso da AstraZeneca. E, então, nesse sentido, a gente tem acompanhado, né, pelas redes sociais, já foi tema de vários memes, inclusive, no Instagram e nas outras redes sociais, de como que a AstraZeneca, particularmente, ela provoca uma determinada reação em boa parte do público que vai ser alvo dela, né? E aí é por conta disso aqui a gente tem até visto muita gente debochando nas redes sociais que teria surgido aqui no Brasil um caso raro que é o sommelier de vacina, que é aquele cara que escolhe a vacina que quer tomar
ao invés de tomar aquela que tem à disposição, porque muita gente tem receio, né, evidentemente, de ter a reação, dos efeitos colaterais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro, por que ocorrem esses efeitos colaterais? Eles são particularmente mais severos na AstraZeneca do que, por exemplo, na Coronavac e do que na Pfizer. E segundo, se esses efeitos colaterais eles são motivo para alguém deixar de tomar ou não a vacina, depois de quanto tempo que eles somem, se isso é normal, se não é normal, falar um pouquinho sobre esse pós-vacinação, né? É bem interessante, né? Quando a gente pensa em vacina, meu amigo, para falar a verdade, vacina é qualquer uma, qualquer lugar, pode dizer assim no braço, na testa, o importante é prevenir. Então, escolher vacina de forma bem honesta, galera, esquece, não precisa se preocupar com isso, porque todas elas são testadas, passam por procedimentos rigorosos durante os testes em laboratórios, os estudos, então todas passaram por todas as etapas necessárias. Ah, Rodrigo, mas eu também já ouvi falar, e o Léo, os amigos com certeza, mas pô, a vacina está sendo produzida mais rápida do que antes. Sim, ainda bem, porque a gente tem conhecimento hoje, a gente tem tecnologia que permite produzir ela mais rápida. A única diferença que a gente teve, basicamente, é que antes você produzia as 3 etapas do processo, dos testes, eram feitos ali, um após o outro. Dessa vez, devido à pandemia, à emergência, né, a situação caótica que a gente está passando, as 3 etapas foram realizadas simultaneamente, mas todas rigorosamente testadas e analisadas se era viável ou não tocar adiante. E hoje a gente viu que as 3 etapas dessas vacinas que são liberadas, né, pela Anvisa, elas podem ser aplicadas e utilizadas sem nenhum receio, né? Não tem efeitos colaterais severos. São raros, mas aí entra naquele mérito também que a gente estava conversando, que qualquer remédio tem efeito colateral. Então a vacina não é diferente. Lógico, os efeitos quando são muito adversos, né, são os raros. E sendo raros, não vai inviabilizar a eficácia da vacinação em massa para uma população numa questão pandêmica. Então hoje, quando a gente pensar na vacina, é muito mais, só traz benefícios do que prejuízos quando a gente compara. Lógico, pode ocorrer efeitos adversos severos, mas se você for olhar estatisticamente falando, não passa de 0,001% dos casos, o que pode gerar uma complicação e levar o indivíduo à morte, por exemplo. E um exemplo que é importante, né? Por exemplo, a AstraZeneca, se eu não me engano, ela em alguns momentos a aplicação dela foi interrompida, por exemplo, na Europa, pontualmente, porque estava havendo um registro de que ela podia provocar em determinados segmentos trombose. Como você falou, todo medicamento tem efeito colateral, né? E as mulheres que estão acostumadas a tomar anticoncepcional, elas correm um risco muito maior de trombose tomando esse remédio de maneira regular do que aplicando uma vacina. Como você falou, a porcentagem é muito menor, muito, né? Então, o risco acaba que é tão ínfimo que não vale a pena você deixar de tomar por causa disso. Né? Se a gente for analisar os benefícios que a vacina está proporcionando a gente e os possíveis danos ou os efeitos colaterais, vale muito mais a pena a gente pensar nos benefícios, porque você tem ali sintomas como dor no braço, dor no local, né? Incômodo, mal-estar, febre. Mas são sintomas que, na maioria das vezes, você pode ter uma gripe, um resfriado, qualquer infecção, e não só por causa da vacina, né? Então, assim, são sintomas conhecidos que você, sabe, já está acostumado até mesmo a lidar com eles. Então, não pode ser por causa, não tem efeito colateral. Não, todo remédio, toda vacina vai ter efeito colateral. A questão só vai ser autorizada a utilização da vacina ou do medicamento quando os efeitos colaterais são brandos. Os casos isolados, eles entram na estatística, você não pode descartar. É um método científico que a gente está falando, de teste. Mas ele não vai inibir a comercialização daquele produto, né? Lógico, tem um limite para isso. E aí os caras fazem cálculos, literalmente, porque você não vai testar a população inteira. As vacinas, por exemplo, a da Pfizer no Brasil utilizaram 2.000 pessoas. São os voluntários, né? Os voluntários.
Já a Coronavac, a própria AstraZeneca, já foram 10 mil voluntários. Então, quando eu aumento a amostra, eu aumento a chance de encontrar efeitos adversos, né? Uma quantidade maior. Mas aí, estatisticamente falando, apareceu 1 em 10 mil, 10 em 10 mil, eu não descarto, mas eu posso dizer, isso é um efeito bastante raro, é raríssimo. Então eu consigo, como tem sido feito aqui no Rio, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, por exemplo, a AstraZeneca, como tem uma propensão maior, ainda que pequena, de provocar trombose em mulher grávida e em puérpera, se eu não me engano, esses grupos em específico têm sido deixados de lado para ser colocados a Pfizer, né? Como alternativa de imunização. Ainda que o risco seja pequeno, como há um risco e há uma outra oferta de imunizante, acaba que esse alternativo acaba sendo aplicado, mas, como você falou, grande parte da população não vai sofrer praticamente nada, exceto uma dor de cabeça, uma febrinha aqui e ali, que vai durar no máximo 2 dias, e a pessoa já está apta de novo a trabalhar, né? Isso é importante, por exemplo, quando a gente pensa assim nos efeitos colaterais. Cada corpo, cada organismo, ele funciona de um jeito. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui eu como, situação aqui. Eu tomei a AstraZeneca, eu fui vacinado já tem 1 mês e meio pelo menos, e eu só tive uma dor no local do braço. Outras pessoas que tomaram no mesmo dia que eu, foram lá da escola tomar, professores, inspetores, enfim. Um ou outro também só dor local, e a maioria, febre, mal-estar, ficou arriado durante 24 horas, pelo menos. Porque é o período natural de 24 a 48 horas do nosso corpo está recebendo esse possível invasor, só que não vai oferecer risco, e ele vai se ajustando para reconhecer e se defender daquilo. E mesmo a Pfizer, que esse sommelier de vacina tem escolhido, porque em tese dão menos efeitos colaterais, eu tomei a da Pfizer, senti só um pouco de dor no braço, no dia seguinte, mesmo assim, foi só isso. Mas eu vi gente também que ficou com um roxo absurdo no braço por 10 dias. Então é uma questão que é muito de cada organismo, como que vai responder aquilo ali. Também, né? Exato. Vai depender da mão do cara, da moça que vai te aplicar, mas a gente não deve de tomar por causa disso. E o que você colocou, um ponto importante, Rodrigo, que você mencionou, que existe uma certa desconfiança da população. A gente vê muito isso nas redes sociais, né, que é um terreno muito fértil para esse tipo de pretensa informação circular, de que as vacinas que estão sendo aplicadas contra a Covid não serviriam porque realmente foram produzidas muito rapidamente, mas acaba que... aí pegam exemplos, a vacina da varíola demorou 10 anos, a vacina sei lá do que demorou tantos anos, então como é que pode ter sido feito em somente 1 ano? Mas além do que você falou, né, de que todo mundo, né, em meio à tecnologia que a gente tem hoje em dia no século XXI, passou a se debruçar sobre isso no mundo inteiro, né, não foi algo segmentado. Além disso, também houve um grande investimento de dinheiro, né, e dinheiro também faz muita diferença na pesquisa científica, né? Então, não só o fato de ter muita gente estudando, querendo achar uma solução, mas também um grande investimento que vai gerar, num tempo recorde, que a gente deve celebrar, não questionar, a questão da produção dessas vacinas, né? E aí, só para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma outra hipótese, que eu posso colocar assim, que tem sido eventualmente aventada, que é sobre uma tal imunidade de rebanho. Você pode explicar para quem está ouvindo o que seria imunidade de rebanho, se essa ideia da imunidade de rebanho ela é verdadeira, se ela funciona, se não funciona, só para a gente poder encaminhar o nosso papo? Lógico. Então, a nossa imunidade de rebanho, galera, é como se fosse assim, para cada tipo de vírus ou bactéria, você teria uma atividade maior ou menor. Então, quanto maior a atividade de um vírus, maior a capacidade de disseminação dele, eu teria que ter uma porcentagem maior de pessoas imunizadas para evitar uma disseminação. Quando a gente fala de imunização de rebanho, você não está utilizando uma vacina nem um medicamento, você está utilizando o quê? A exposição da pessoa ao vírus, aí ela vai entrar em contato com esse vírus, o vírus vai ser reconhecido pelo nosso sistema de defesa, vai assim produzir anticorpos, desenvolve os sintomas daquela doença, daquela enfermidade e, lógico, em alguns casos pode ser fatal, outros não, e a pessoa adquiriu imunidade. Ela passou daqueles
15 dias, 2 semanas de exposição, suportou o vírus, aprendeu a se defender e agora ela está ali com a imunidade natural dela. Ou seja, não precisou de uma vacina, o corpo teve a infecção pelo vírus e assim aprendeu a se defender. É muito arriscado. É arriscado demais porque você está abordando uma imunidade de rebanho que para o vírus, coronavírus do tipo Covid-19, os últimos dados mostram que você teria que ter, em média, 90% da população desenvolvendo essa imunidade, ou seja, se expondo ao vírus, correndo todos os riscos de vir a óbito ou deixar alguma sequela que, por sinal, vale a pena destacar, são desconhecidas. Esse vírus ainda não existia afetando a nossa espécie. Então, a gente fica numa verdadeira incógnita do que poderia ocasionar, né? Qual a quantidade de pessoas infectadas, qual a proporção, estatisticamente falando, de mortalidade que a gente teria, né? Tem um outro estudo também, que aí vai aparecer uma figurinha para vocês, considerando que a imunidade de rebanho para ser satisfatória fosse em torno de 43% e não os 90%, como a gente estava falando, você teria uma estimativa de morte de mais de 800 mil pessoas. Ou seja, se a necessidade é de 90%, você aumentaria isso pelo menos o dobro, porque de 43% para 90%, você praticamente aí é o dobro. Ou seja, a gente está no Brasil condenando praticamente 1.600.000, 1.700.000 de vidas perdidas. Só que essa vida não vai ser só o seu desconhecido, né? Pode ser um parente, um amigo seu próximo. E aí a gente cai naquele dilema. Eu prefiro correr o risco de perder um parente próximo, um amigo, nessa exposição desnecessária, ou eu prefiro praticar um isolamento social, tomar os meus cuidados de higienização com álcool em gel, lavar água com mão e sabão, usar as máscaras de proteção adequadas, né? O ideal é a gente primar pela vida. Então, a imunidade de rebanho seria um método similar, mas só do ponto de vista de estimular a defesa do corpo, a vacina, mas só que você está brincando com o vírus vivo. Ele está atuante, ele está na forma ativa. Então você não tem como prever se o seu organismo vai conseguir se defender de forma satisfatória quando tem esse contato. Além disso, ele também está mutando, ou seja, ele está mudando o tempo inteiro. Então, nada impede que alguém que já se contaminou com a Covid-19 num primeiro momento, numa primeira onda, não vá se infectar com uma variante na terceira onda ou numa quarta onda, uma variante que pode ser não só mais transmissível, né? Tem vários dados que têm indicado isso em relação à variante indiana, né? E já havia a mesma coisa em relação à sul-africana e à britânica, bem como ela pode ser eventualmente mais virulenta, ou seja, provocar uma mortalidade maior. Então é uma loteria que você acaba dando a oportunidade do vírus. Quanto mais ele circular, mais ele mudar e mais difícil será de combatê-lo. Isso, é perfeito, Léo. Quando você vê a imunidade de rebanho, se o vírus fosse imutável, perfeito, vamos dizer, seria menos mal. Só que a gente não pode prever uma mutação. Ela sempre ocorreu. Ela sempre ocorre nos seres vivos. Tem material genético que está suscetível à mutação. E a gente tem visto que, especialmente para o coronavírus, o Covid-19, a gente está tendo uma alta taxa de mutação. Então não adiantou nada você, de repente, deixar 70%, 90% da sua população entrar em contato com ele, porque numa próxima mutação, a estrutura viral mudou. E aí eu vou ter que aprender de novo, imunologicamente falando, a reconhecer e a me defender. E pode ser que dessa vez eu não consiga. Então a gente está se expondo de uma forma desnecessária, né? Então a imunidade de rebanho, no caso, não seria e não é o método mais eficaz, principalmente se tratando de um vírus que tem uma taxa de mutação grande, como é o caso do Covid-19, e uma alta taxa de disseminação também, né? Rodrigo, queria agradecer pela sua participação, sempre muito cirúrgico nos comentários, agradecer a todo mundo que ouviu.
A gente está encerrando aqui o nosso projeto piloto do podcast. Agradecer também aqui o TI, Gabriel e Rodrigo Giglio por terem permitido a infraestrutura para a gente fazer essa conversa aqui, esse bate-papo. A gente se encontra numa próxima oportunidade e a gente fica na espera de vocês sugerirem eventuais novos temas para a gente poder, de repente, conversar de novo com o Rodrigão, buscar outros profissionais, evidentemente de acordo com aquilo que vocês desejem. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera.